Olá! Os condenados por corrupção costumam tentar evitar ao máximo o cumprimento da pena por meio de sucessivos recursos na justiça. Por outro lado, fazer com que o julgamento de processos tenha um andamento mais rápido é um desafio que o judiciário tem para fazer com que as decisões finais sejam dadas em um período mais curto. A relação entre esses assuntos é o tema de hoje do Justiça Cidadã, um programa do Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Veja os destaques desta edição. O lançamento do Programa de Enfrentamento à Taxa de Congestionamento Processual da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão. E a visita de uma comissão liderada pelo Corregedor-Geral Desembargador Marcelo Carvalho Silva a vários municípios para identificar as dificuldades nas comarcas. A discussão de boas práticas adotadas no judiciário brasileiro, o diálogo sobre os serviços extrajudiciais e as medidas para corrigir problemas foram temas debatidos no ENCOGE, o encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, realizado em Belém. No quadro Fala aí, Juiz, o assunto de hoje é adoção. A juíza Alicia Cristina Ferraz vai esclarecer dúvidas ao público. E o quadro Juridiquês vai explicar o que significa habeas corpus. Aqui no estúdio nós vamos conversar com a juíza auxiliar da Corregedoria da Justiça, Karine Reis, responsável pelo planejamento estratégico do órgão. E com o juiz Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha. Eles vão falar sobre o movimento Maranhão contra a Corrupção, improbidade administrativa, ações para enfrentar o congestionamento de processos e o planejamento da Corregedoria da Justiça para a atual gestão. Você vai saber ainda sobre o trabalho da Justiça itinerante na comarca de Cururupu e o novo endereço da 2ª Vara da Mulher em São Luís. Agora, no Justiça Cidadã. O Corregedor-Geral da Justiça do Maranhão, desembargador Marcelo Carvalho Silva, realizou uma série de visitas estratégicas a comarcas do estado. O Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, iniciou uma visita técnica no Fórum da Comarca de São Mateus para conversar com juízes, servidores e advogados com o fim de conhecer melhor a situação da comarca e planejar ações que contribuam para reduzir o acervo. Atualmente, a comarca conta com aproximadamente 16 mil processos ativos, dos quais mais de 5 mil já se encontram sentenciados. O corregedor afirmou que a equipe da Corregedoria Geral da Justiça vai elaborar um plano de ação que será apresentado ao Pleno do TJ, propondo medidas que possam atualizar as tarefas a serem realizadas com o fim de agilizar a tramitação. Em Barreirinhas, atualmente há mais de 11 mil processos em tramitação na comarca, sendo que cerca de 5 mil estão julgados, registrando uma média mensal de 170 novos processos no último ano. Há 10 anos, a comarca atuava com pouco mais de 3 mil processos, mas registrou um aumento expressivo na distribuição processual a partir de 2011. Já em Vargem Grande, o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho, determinou a designação de um juiz substituto para auxiliar temporariamente na comarca junto do titular, juiz Paulo de Assis Ribeiro. Atualmente tramitam na comarca de Vargem Grande mais de 16 mil processos, com uma distribuição média de 187 novas demandas por mês registradas em 2017. Em São Bento, o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho, emitiu recomendação aos juízes de direito de todo o estado no sentido de que facultem as partes a utilização de plataformas digitais de conciliação antes do ajuizamento de processos no âmbito da Justiça de primeiro grau. Santa Helena foi a 5ª comarca a receber as ações do Programa de Enfrentamento à Taxa de Congestionamento Processual da Corregedoria Geral da Justiça. O programa objetiva identificar nas comarcas com maiores dificuldades do estado os principais problemas que impactam na taxa de congestionamento, avaliando medidas imediatas e a médio prazo que possam agilizar o funcionamento e oferecer respostas mais rápidas aos processos. Atualmente, tramitam na comarca cerca de 10.700 processos, registrando um crescimento de mais de 7 mil ações nos últimos 10 anos e uma demanda média de 145 novas ações por mês. A comarca também atende o termo judiciário de Turilândia.
Esse programa de enfrentamento à taxa de congestionamento processual é uma das ações da Corregedoria junto à Justiça de Primeiro Grau. A juíza auxiliar da Corregedoria, Karine Reis, inclusive acompanhou o desembargador Marcelo Carvalho Silva nessas visitas. Doutora Karine, como é que funciona esse programa? Bom, pensando em reduzir essa taxa de congestionamento, a Corregedoria planejou um projeto, na verdade é um programa repleto de várias ações visando a diminuição das taxas de congestionamento de julgamento e de baixa. A taxa de congestionamento é um índice utilizado pelo Conselho Nacional de Justiça para medir a eficiência da justiça. Então, quanto a justiça tem dado conta da demanda que entra no judiciário. A partir de então, fizemos o levantamento das unidades que estão mais sobrecarregadas, mais congestionadas, pensando em sugerir e implantar medidas de acompanhamento, de orientação, com o fim de possibilitar que as unidades consigam melhores resultados. Dentro desse programa são previstas ações tanto de cunho genérico, que são disponíveis para todas as unidades, como ações mais específicas nessas unidades que têm uma taxa mais elevada. Entre essas ações estão a Semana de Baixa Processual, que ocorrerá em junho e novembro de cada ano, um selo para premiar e reconhecer o esforço das unidades que alcançam melhores resultados a cada ano também, a implantação de um núcleo de apoio às unidades judiciais, que vai ficar acompanhando os resultados das unidades, incentivando que busquem sempre melhores resultados e também atuando nas unidades mais sobrecarregadas a partir de mutirões de servidores e magistrados. Enquanto a Corregedoria da Justiça trabalha para reduzir a taxa de congestionamento de processos, em outra frente de ação do órgão, juízes de várias comarcas do estado realizam agora, no período de 22 de maio a 1º de junho, a terceira edição do projeto Maranhão contra a Corrupção, priorizando o julgamento e a movimentação de processos envolvendo atos de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública. Como funciona o programa Maranhão contra a Corrupção, Dr. Douglas Martins? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Na verdade, está em perfeita sintonia com o planejamento da própria Corregedoria, que é o de diminuir o congestionamento de processos, como bem falado pela Karine. O projeto Maranhão contra a Corrupção tem exatamente esse objetivo de garantir, em primeiro lugar, com a realização de seminários periódicos. Desde 2016 fizemos o primeiro, em 2017 fizemos o segundo. São seminários em que nós fazemos uma reflexão sobre os temas relacionados à administração pública, boa gestão, improbidade, crimes praticados contra a administração pública, enfim. Refletimos sobre esse assunto. Na sequência desses seminários, nós realizamos um mutirão de audiências, decisões judiciais, sentenças em processos relativos a esse assunto. É muito importante no momento em que nós vivemos nesse país, em que praticamente nós estamos modificando o padrão ético da sociedade. As pessoas não aceitam mais, como no passado aceitavam, a corrupção. Havia até candidato no Brasil que fazia a sua campanha baseada no rouba mais faz. As pessoas aceitavam o gestor que admitia que era corrupto desde que ele realizasse obras. Hoje as pessoas não aceitam isso, as pessoas querem a boa gestão do recurso público, mas com honestidade. E é por isso que nós fazemos esse mutirão de julgamentos, refletimos sobre o assunto, agilizar os julgamentos, para que julgados e aqueles que efetivamente praticaram ilícitos administrativos ou ilícitos penais, devidamente julgados e condenados, eles sejam afastados da vida pública e não voltem a, de alguma maneira, causar prejuízos à administração pública. Olha, se você tem alguma dúvida sobre atividades do Judiciário, quer saber mais sobre serviços prestados ao cidadão, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 988804461. No próximo programa, a resposta para o que você quer saber pode estar aqui. E você, já sabe que a 2ª Vara de Combate à Violência Doméstica e Familiar de São Luís está de endereço novo? Pois é,
Com o objetivo de facilitar o atendimento às mulheres em situação de violência, a vara foi transferida e já está funcionando na Casa da Mulher Brasileira, que fica localizada na Avenida Carlos Cunha, 572, bairro do Jaracati, em São Luís. A unidade é responsável por processar e julgar as medidas protetivas de urgência em favor das mulheres em situação de violência, que estão previstas na Lei Maria da Penha. Depois do intervalo, a juíza Lícia Ferraz, respondendo pela primeira vara da infância e juventude, vai falar sobre adoção no quadro Fala aí, Juiz. E a discussão de boas práticas do judiciário no último encontro de corregedores da Justiça realizado em Belém. Os juízes Douglas Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, da Comarca da Ilha, e Karine Reis, responsável pelo planejamento estratégico da Corregedoria, vão falar sobre dificuldades enfrentadas pelas comarcas, penalidades a quem comete atos de improbidade administrativa e outros assuntos. A gente volta daqui a pouco. Justiça Cidadã está de volta, um programa do Poder Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Hoje conversando com a juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão, Karine Reis, e com o titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha, juiz Douglas Martins. Antes de dar sequência à entrevista, nós vamos falar agora sobre o 77º Encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, realizado em Belém. Os corregedores gerais da Justiça, entre eles o do Maranhão, desembargador Marcelo Carvalho Silva, e juízes auxiliares das corregedorias de 26 estados, discutiram temas como a garantia dos direitos humanos e boas práticas de monitoramento de demandas e de incentivo à adoção de crianças acima de 8 anos. Corregedores gerais de Justiça e juízes auxiliares das corregedorias de 26 estados estiveram reunidos em Belém do Pará durante o 77º Encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, em COGE. Na oportunidade foram discutidos assuntos como boas práticas adotadas no judiciário brasileiro, medidas correicionais e sobre os serviços extrajudiciais. Alguns temas também foram discutidos em palestras durante o ENCOGE, como o incentivo à adoção de crianças acima de 8 anos, boas práticas de monitoramento de demandas e também sobre a judicialização da saúde. No evento foi aprovada a Carta de Belém, que contém deliberações relacionadas à busca de melhorias nas áreas de execução penal, judicialização da saúde, sustentabilidade, violência de gênero, adoção, infância e juventude, atividades extrajudiciais, acesso à justiça e cumprimento de metas nacionais. De volta ao tema do enfrentamento da taxa de congestionamento processual, quais comarcas estão com mais dificuldade hoje no estado, doutora Karine? Foram realizadas visitas estratégicas nas comarcas que têm essas taxas mais elevadas, né? Iniciamos por São Mateus, passamos por Barreirinhas, Vargem Grande, passamos também por São Bento, Santa Helena, né? E a partir do estudo que foi feito, diagnosticando as dificuldades das unidades, estão sendo montados planos de ação para cada unidade. Então o problema está sendo resolvido. Nós estamos empreendendo ações que vão ajudar a resolver essa questão. Ok, doutora. Por falar no trabalho das unidades de justiça, doutor Douglas, como é que o cidadão pode denunciar, por exemplo, atos de improbidade? O controle da administração pública, ele tem vários espaços, né? Tem vários instrumentos para o controle da administração pública. Primeiro é o próprio cidadão. Todo cidadão tem o poder e o dever de controlar os atos da administração pública, fiscalizar, denunciar. Pode encaminhar essas denúncias aos órgãos que podem e devem fiscalizar, principalmente o Ministério Público. É o espaço mais adequado. O cidadão que toma conhecimento de um fato que caracterize improbidade administrativa, improbidade, para as pessoas entenderem de forma muito simples, qualquer ato que de alguma maneira represente desvio de recurso público, violação dos artigos 9º, 10, 10A e 11 da Lei 8.429 de 92, que é a popular Lei de Improbidade Administrativa. Esses artigos, eles definem numa ordem do maior
do menor para o maior, as condutas mais graves e menos graves. Agora, para eu ter acesso a essa informação, para eu chegar a essa informação de que há uma possibilidade de desvio dessa verba, qual canal que seria apropriado para o cidadão para ele acessar? A lei de acesso à informação facilita muito isso. Todos os órgãos da administração pública hoje precisam deixar publicadas todas as suas informações da execução orçamentária. Lista de servidores, respectiva remuneração, cada uma das licitações que são feitas, compras, aquisições, serviços, todas as atividades da administração pública hoje estão disponíveis, a maioria delas, inclusive, nos próprios sites dessas instituições. Mas quando alguém toma conhecimento de uma informação e acha que tem algo estranho, um asfaltamento de uma rua, não se sabe se aquele valor é adequado, se o valor foi pago, se foi superfaturado, a pessoa pode, baseado com fundamento na Lei de Acesso à Informação, pedir do órgão da administração pública que tenha a obrigação de prestar todas as informações relativas àquela contratação. E se a pessoa avalia, o cidadão avalia, que aquela informação tem indício de que houve desvio de recurso público, violação de princípios da administração pública, enriquecimento ilícito, dano ao erário, de alguma maneira a administração pública ficou prejudicada, todas essas condutas são violações da lei de improbidade administrativa, ela pode fazer uma representação ao Ministério Público e pedir que aquele ato seja apurado, seja objeto de um inquérito civil, por exemplo, e uma posterior ação de improbidade administrativa que é julgada pelo Poder Judiciário, impondo as penas do artigo 12 da Lei 8.429. E lá estão desde a perda da função pública, ressarcimento ao erário, dano moral coletivo, enfim, são as penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa. E, doutor Douglas, quando a corrupção viola os direitos humanos, desviando recursos públicos que deveriam ser destinados aos direitos básicos dos cidadãos, como saúde, educação, lazer? Perfeito, essa é a questão fundamental. Eu aproveito até o ensejo dessa pergunta maravilhosa, Amanda, para esclarecer que muita gente não sabe o que são direitos humanos, né? Até tratam o assunto como se fosse apenas os direitos de presos. Os presos também são humanos e têm direitos. Mas o direito à saúde, como você bem fez referência, o direito à moradia, o direito à segurança, o direito à educação, enfim, todos esses são os direitos humanos, são os nossos direitos fundamentais. E o desvio desses recursos caracterizam violações de direitos humanos. Por isso que é tão importante combater a corrupção. Combater a corrupção não é só uma questão de moralidade, não é só uma questão de eficiência da administração pública. Combater a corrupção é uma política de promoção dos direitos humanos. Quando a administração do Poder Judiciário dá a devida atenção, a devida prioridade aos processos relativos à corrupção, seja os de improbidade administrativa ou mesmo os criminais, naturalmente que o Judiciário, assim fazendo, está promovendo direitos humanos. Ok. E agora é hora do quadro Fala aí, Juiz. Hoje o assunto é adoção. A juíza Lícia Ferraz tira dúvidas de pessoas que querem saber o que é preciso para adotar uma criança. A adoção é o ato jurídico no qual um indivíduo é permanentemente assumido como filho por uma pessoa ou por um casal que não são seus pais biológicos. Quando isto acontece, as responsabilidades e os direitos dos pais biológicos em relação ao adotado são transferidos para os adotantes. No Brasil, como na maioria dos países, não há possibilidade de adoção restrita, uma vez que a criança ou adolescente que foi adotado tem os mesmos direitos que um filho biológico. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção é uma medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. Fala aí, juiz! Doutora Alice, eu gostaria de saber que quando a mulher engravida, quando ela não quer o filho, a justiça recebe?
Dona Marli, é lógico que, assim, se for recém-nascido, por exemplo, e nascer numa maternidade, já existe uma determinação, através de portaria desta vara, determinando que as próprias maternidades informem a vara para que a gente tome providência para que aquela criança seja acolhida. Caso não tenha sido em uma maternidade, ou seja, depois do nascimento, muito depois do nascimento, ainda assim pode ser procurada a vara da infância e juventude, a primeira vara da infância e juventude, e aqui nós fazemos todo o procedimento para acolher essa criança ou esse adolescente, dependendo de cada caso. Doutora Alícia, uma família que adota uma criança sem o consentimento da justiça, ela pode perder a guarda dessa criança? Seu Carlos Magno, com certeza, corre o risco, porque desde 2008 nós temos uma ferramenta do CNJ, né, onde é o Cadastro Nacional de Adoção, e toda a habilitação de adoção é feita com base nesse cadastro. Então, assim, corre o risco realmente de acontecer uma busca e apreensão e haver a perda dessa criança. É lógico que cada caso é um caso e vai ser avaliado pela Justiça. Doutora Alícia, eu gostaria de saber por que existem tantas crianças nos orfanatos e se há tantas famílias para adotar. Seu Carlos Alberto, o CNJ determinou a implantação em 2008 do Cadastro Nacional de Adoção. E é com base nele que nós fazemos esses cruzamentos de dados. Mas quando a pessoa vem procurar adotar uma criança ou um adolescente, ele preenche um perfil. E nesse perfil, infelizmente, eles querem adotar mais, assim, só até crianças, até 3 anos, meninas, ou seja, é muito restrita a opção que ele faz. E daí a nossa dificuldade, porque os abrigos, que é como o senhor chamou de orfanato, né, são nossos abrigos, as casas de acolhimento, tem crianças maiores do que essa idade, e nem sempre são meninas. Daí essa nossa dificuldade. Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão. A 4ª Vara da Comarca de Bacabal, que tem como titular o juiz João Paulo Melo, está promovendo a campanha Adoção Legal. O objetivo é divulgar para a comunidade o Cadastro Nacional de Adoção, buscando facilitar aos interessados encontrar uma criança apta para adoção em qualquer parte do Brasil. Você que tem um desejo muito grande em seu coração de adotar uma criança, ou você que tem uma criança, mas infelizmente não tem as mínimas condições de criar seu filho, lembre-se, a entrega e recebimento direto de crianças não é permitido. Nesse caso, você deve procurar a Vara de Infância e Juventude de sua cidade. O casal que deseja adotar uma criança deve fazer o mesmo. Lá haverá uma equipe preparada para receber você. Essa é a adoção legal. Mas quais as vantagens da adoção legal? Protege a criança de abusos, prepara a família para o estágio de convivência, dá segurança para o relacionamento entre a criança e os adotantes, amplia as possibilidades de encontrar seu filho em qualquer lugar do Brasil. Porque adotar é amar. Em todos os estados do país, existem milhares de brasileirinhos esperando por uma família. Entre em contato com a nossa equipe. Esta é uma realização da 4ª Vara da Comarca de Bacabal, Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Para se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão, você pode ligar para o Telejudiciário pelo 0800 707 1581. Os dias e horários de atendimento são de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Não esqueça, anote aí, 0800 707 1581. A ligação é gratuita. Com o objetivo de facilitar o acesso à justiça e estimular a cidadania em comunidades da zona rural da região, no entorno do município de Cururupu, a comarca está implantando o projeto Justiça Itinerante. A intenção é levar atendimento e serviços judiciais e extrajudiciais aos moradores das localidades. De acordo com o idealizador do projeto, juiz Douglas Lima da Guia, titular da comarca de Cururupu, o Justiça Itinerante leva postos de atendimento móveis às comunidades e ilhas distantes dos 2 municípios que formam a comarca, Cururupu e Serrano do Maranhão. Nessa primeira etapa do projeto, já receberam serviços do posto de atendimento o município de Serrano do Maranhão e o povoado de Aquiles Lisboa, pertencente a Cururupu.
Os próximos locais a receberem o serviço serão também de Cururupu, o povoado Tapera de Baixo, em 14 de junho, a ilha de Guajerutiuá, em 19 de julho, e o povoado Aliança, em 16 de agosto. No dia 13 de setembro, será a vez do povoado Portinho, pertencente ao município de Serrano do Maranhão. No próximo bloco, o quadro Juridiquês vai explicar o que significa habeas corpus. A juíza Karine Reis vai contar quais as ações da Corregedoria Geral da Justiça nos próximos meses para alavancar o julgamento de processos de primeiro grau. E o juiz Douglas Martins vai explicar por que foi criada a Vara de Interesses Difusos e Coletivos. Não saia daí, é já já. Já estamos de volta com Justiça Cidadã, um programa do Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Hoje nós estamos conversando com a juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão, Karine Reis, e com o titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha, juiz Douglas Martins. E uma coisa que muita gente se pergunta é: qual a competência e por que foi criada a Vara de Interesses Difusos e Coletivos? Doutor Douglas, com a palavra. Primeiro é bom esclarecer o que são os interesses difusos e coletivos, né? Os interesses difusos, para as pessoas entenderem bem, são os interesses transindividuais que, de alguma maneira, as pessoas entendem bem simples quando você exemplifica aqueles que são interesses de todas as pessoas ao mesmo tempo. Ninguém se apropria deles individualmente. Então, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao meio ambiente equilibrado, são os direitos difusos. Os direitos do consumidor, de regra, quando é discutido aqueles temas que afetam todos, como a propaganda enganosa. Então, esses são os direitos difusos. Atingem de forma igual todas as pessoas. E bom, por que criar uma vara para cuidar desses assuntos? De regra, as ações que tratam de interesses difusos e coletivos, elas atingem, em função do que caracteriza esses direitos, muitas pessoas, toda uma cidade, às vezes todo um estado. Então, é importante que esses processos tenham uma prioridade de tramitação. Eles são mais complexos para julgar. De regra, são ações civis públicas, ações populares, mandado de segurança coletivo. Então, eles têm um nível de complexidade maior para julgar, demora naturalmente mais para julgar, depende de perícias, uma instrução mais complexa, e numa vara comum não teria uma tramitação célere, porque o juiz acaba priorizando o processo mais simples, que é o processo individual. Agora nós não temos, com a vara de interesses difusos, essa possibilidade, porque só tem processo complexo, só tem processo difícil, só tem processo que atinge muitas pessoas. E esses assuntos, eles precisam ser tratados com prioridade. Há uma recomendação do CNJ nesse sentido, e foi para conseguir resolver um número maior de problemas, que atinge um número maior de pessoas com a maior brevidade possível, especializando o juiz, especializando os promotores de justiça, tornando de alguma maneira o Poder Judiciário mais eficiente. E você, quer mandar uma pergunta para a gente? Quer reclamar, sugerir, elogiar? Então envie uma mensagem para o 988804461. E chega ao fim mais uma edição do Justiça Cidadã, programa do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Sempre aos sábados ao meio-dia, com reapresentação às segundas e quartas às 9 da noite. Até a próxima edição. Até lá!